Olá pessoal, meu nome é Robson, sou técnico eletrônica da empresa Romatec e hoje a gente vai fazer um vídeo que é uma dica para quem trabalha com manutenção eletrônica e com eletrônica em geral, que é conseguir identificar que tipo de componente é pela descrição que ele tem na placa eletrônica. Vocês vão entender mais daqui a pouquinho. Só não esquece de curtir o vídeo, compartilhar se você gostar do conteúdo, se tiver alguma dúvida comenta aqui embaixo. Bom, gente, isso aqui é uma placa eletrônica de um motor de máquina de costura, né? Essa é a parte que comanda o motor, faz leitura de pedal, posicionador, aquilo que vocês já estão acostumados aqui com a gente. Isso aqui é de um i50M da marca Rossing e o que eu quero mostrar para vocês, todos os componentes eletrônicos que estão aqui, eles têm o que a gente chama de name quando a gente vai desenvolver uma placa, que é uma descrição falando o tipo de componente que ele é. Isso vai ficar mais fácil de entender agora quando a gente botar ele no microscópio. Vou mostrar para vocês em duas placas, mas isso funciona para várias outras placas, certo? Vou ajustar um pouquinho aqui a luminosidade. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar bem, tá? Deixa eu ir com essa ponta aqui, vai ficar mais fácil. Olha só. Aqui a gente tem um capacitor SMD, um resistor SMD e um capacitor SMD, tá? Numa sequência. Quando a gente vai olhar a descrição do que está escrito na placa, para nos auxiliar ali a entender o que é isso aqui, eu sei que é um capacitor, eu sei que é um resistor, eu sei que é um capacitor, nessa placa aqui, tá? Mas, se eu for ver como está escrito o name dele na placa, o nome dele, vai estar escrito assim, ó, C160. O C já indica que ele é um capacitor. O R209, que é o do meio aqui, o R indica que ele é um resistor. E aqui a gente tem C155, que indica novamente que o de baixo é um capacitor. Olha aqui do lado, ó, esse do meio, pega a referência lá, R208. Às vezes a gente tem um encapsulamento de resistores que não tem a descrição em cima do valor dele, por ser muito pequeno. E daí fica na dúvida se ele é um resistor, se ele é um indutor. Aí a gente tem que ir para a placa, ó, R208, resistor. Se tivesse escrito aqui L208, aí era um indutor. Vamos pegar outros exemplos aqui para vocês verem. Olha aqui, ó, C38, um capacitor aqui, C35, C de capacitor também. Vamos pegar nessa parte de baixo aqui, ó, para a gente ver outras coisas, ó. F e L, provavelmente esse aqui é um indutor, ó, que vem, na verdade, um indutor tanto para esse sentido como para aquele sentido. Daí a gente vai ter CN9, conector, que é essa parte branca aqui é um conector. Vamos chegar mais para o lado aqui, ó, para ver se a gente consegue visualizar. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho e ajustar o foco. Ali, ó. Olha só que legal. R75, então ele é um resistor. E aqui também a gente tem os números que vai dizer o valor desse resistor, né? Nesse encapsulamento, que a gente chama de 0805, é primeiro algarismo, 4, segundo algarismo, e o terceiro, quando ele é com 3 algarismos, é o fator multiplicativo, mas para os meus alunos eu falo que é o número de zeros, fica mais fácil. Então, ó, 470, 470 ohms. Depois, se a gente fosse medir, a gente ia conseguir ver. Mas o que eu quero que vocês vejam dessa dica é o nome que ele está escrito na placa, auxilia a gente a identificar o que é o componente. Olha aqui, ó, L5. Então a gente sabe que esse componente aqui, ó, é um indutor. Entende? Vamos pegar mais para o lado aqui, vamos ver se a gente acha um diodo. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo focar, que eu tive que deixar ela um pouquinho de lado. Olha ali, ó, deixa ela parar. Ó, D3, então a gente sabe que esse aqui é um diodo. Então, esses nomes que tem na placa, eles sempre vão nos auxiliar muito na hora de identificar o componente. Aqui parece muito simples, porque as placas são grandes, são fáceis de identificar, né? Mas aqui, ó, R41, C64. Vamos pegar um outro exemplo de uma outra placa. Ó, essa aqui é uma placa com vários circuitos integrados, ó. U16, é bem comum a gente identificar circuitos integrados pela letra U. Então, U16, aqui vai ter o U6, vai ter o U7, todos eles são circuitos integrados. Vamos achar capacitores aqui, ó. Olha o C de novo,
C9. Ah, mas esse capacitor aí é um pouco diferente. Provavelmente isso aqui é um capacitor de tântalo. Deixa eu olhar aqui. Não, acho que até esse não é de tântalo. Mas vamos ver os resistores. Olha ali, ó. R4. Então isso sempre vai nos ajudar na placa e a identificar o que eles são, né? Muito também, ó, D17, D16, D15, D14. Isso ajuda mais ainda quando a gente tem esse encapsulamento aqui. Voltamos para a nossa placa lá do motor eletrônico da Rossing. Vamos ver se a gente consegue focar aqui. Não sei se a gente vai conseguir enxergar muito bem, mas se a gente não enxergar ali, aqui vai dar para ver, ó. Olha só, esse encapsulamento aqui, ele parece ser um transistor, mas não é. Olha pela referência do nome dele, olha ali, ó, D37. Provavelmente vai ser diodo de proteção, 2 diodos colocados dentro desse encapsulamento. Então, nesse caso aí, ele não é um transistor, é sabor transistor. Não, brincadeira. Ele é um diodo e a gente identificou só pelo nome. Se a gente olhasse só pela referência, a gente não ia conseguir localizar. Deixa eu ver se eu consigo focar nesse outro aqui. Agora, a gente achou aqui um transistor. Não tá fácil da gente ver por causa do brilho, mas aqui tá escrito, ó, TR11. Esse a gente sabe que é um transistor. E o encapsulamento dele é igual àqueles diodos que a gente viu. Então essa dica é uma dica rápida, mas é uma dica muito fácil para a gente poder identificar os componentes na placa eletrônica. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, no vídeo de hoje é isso. É um vídeo rápido para dar essa dica para vocês. Me surpreendeu quando alguns técnicos me comentaram que eles não tinham visto isso ainda, não tinham chegado nessa conclusão, então eu resolvi fazer para o pessoal que está começando ou até para aqueles técnicos que ainda não pegaram essa dica aí, tá certo? Obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima.